teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Um feliz 2021 para cada um. Que Deus nos abençoe. Que este seja um ano de muitas vitórias para todos nós. Que o Senhor continue nos sustentando e nos livrando. Estive fora 2 semanas. Fui lá na terrinha, terra boa, e enquanto passava esse fim de ano, eu sempre imaginava o seguinte: será que o ano passado foi um ano tão ruim assim? Será que tudo o que passamos fugiu ao controle de Deus? E nós bem sabemos que não, que nosso Deus, o único Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, continua o mesmo, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, e Ele tem os seus planos eternos para tudo aquilo que Ele criou, todo o mundo, e em especial para a sua igreja. E Deus nos sustentou ano passado e haverá de continuar nos sustentando até aqui. Então, continuemos firmes neste ano e sempre. Por favor, abra sua Bíblia em Números, no capítulo de número 13. Nós iniciamos hoje uma série de estudos bíblicos na nossa escola bíblica dominical. Continuamos com a nossa escola bíblica dominical, embora só de forma online, mas com séries de estudos. E iniciamos hoje Fé Inabalável. Nós precisamos crer, precisamos confiar e precisamos seguir em frente. Somos, talvez, chamados de forma especial a demonstrar, a exercer a nossa fé em momentos de crise. E então, ao longo desse mês, nós estamos estudando sobre isso. Eu digo estamos porque já começamos, o primeiro estudo já foi feito hoje. Se você não participou, depois você entra lá no site ou no canal do YouTube e assista. Números capítulo 13, a partir do verso de número 25. Está dentro daquele contexto, quando o povo de Deus, saindo do Egito, indo em direção à terra prometida, chegando próximo, eles enviam alguns espias, algumas pessoas, alguns homens, um de cada tribo, para ir até aquele local, espiar, observar como que é aquela terra que fora prometida por Deus. Então, ali são escolhidos 12 homens e eles vão até lá observar. Verso 25 diz o seguinte: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia,
Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enac são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Que Deus nos abençoe. A Bíblia, então, fala a respeito da terra prometida. A Bíblia fala sobre esperança. A Bíblia mostra para nós a grande promessa do paraíso, do céu, da glória, da vida futura, da vida eterna. E quando observamos no Antigo Testamento a promessa daquele povo que estava como escravo na terra do Egito, e então é apresentado a eles uma terra que mana leite e mel, um lugar de muita fartura, um lugar de prosperidade, um lugar de liberdade, um lugar promissor. Aquilo é apresentado para eles como um paraíso na terra. E então Deus promete que iria livrar eles do pecado, ou melhor, livrar eles da escravidão e conceder a eles a liberdade num lugar muito próspero. E assim Deus tira eles do Egito, e então eles têm que atravessar um deserto até chegar naquela terra prometida. Esta é uma das melhores e maiores ilustrações que a Bíblia nos apresenta a respeito da nossa caminhada cristã, sendo libertados do pecado, da escravidão do pecado, das trevas que o pecado aprisionam. Estamos atravessando esta vida, muitas vezes como um deserto, cheio de dificuldades, um mundo tenebroso, um mundo que jaz no maligno, e caminhando em direção a Canaã celestial, a terra prometida por Deus. E quando observamos mais especificamente na história deste povo aqui, eles esperaram muito para poder entrar na terra prometida. Tudo estava preparado, tudo estava pronto, mas a maioria do povo não recebeu aquela promessa. E sabe o porquê disso? Diz o texto, só fazendo essa introdução aqui, né? Eles gastaram 40 dias ali espiando aquela terra, verso de número 25. Veja, eles tiveram todo o tempo para observar, analisar tudo, ver os detalhes, pegaram o fruto daquela terra. A Bíblia fala de um cacho de uva enorme que eles trouxeram, e certamente trouxeram algumas outras coisas. Chegam de volta ali e dão conta de tudo aquilo para Moisés, que era o líder, mas também para toda a congregação. E toda a congregação é todo o povo. Todos ouviram do relato e todos ficaram sabendo. E o relato deles não é muito animador. Veja, eles argumentam, verso 27, olha, verdadeiramente a terra é como Deus havia dito. Verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, ou seja, um lugar de muita fartura. A expressão aqui não é meramente literal, mas sim no sentido de que é uma terra de muita fartura, e quando lemos toda a história, observamos que tudo que se plantava dava, que era um lugar de pastos para poder criar os seus animais, que era um lugar aprazível de várias formas, era realmente como Deus havia prometido.
Mas, verso 28, o povo que habita naquele lugar é um povo poderoso. As cidades são grandes, são fortificadas, ali tem pessoas que são gigantes, né, são muito grandes, e então eles observam a beleza, a prosperidade daquilo que Deus havia prometido, mas os problemas são maiores aos olhos deles. E isso nos faz pensar a respeito da nossa vida. Quando pensamos nas promessas de Deus, quando olhamos aquilo que já alcançamos e confrontamos isso com os problemas que estamos vivendo. A tendência do ser humano é valorizar, é enfatizar mais os problemas do que as bênçãos. Talvez a pessoa esteja, só citando um exemplo, ela está com uma dor de cabeça, ela já começa a reclamar de tudo, tudo já está ruim, tudo já está difícil, ela se esquece de quantas coisas boas estão ao redor dela. Se ela sofre algum prejuízo, se ela sofre alguma decepção, ali o mês acabou, a semana acabou, talvez até o ano acabou para ela. Se esquece de tudo mais que Deus tem concedido. Coisas triviais, coisas do dia a dia, nos escapam à observação, como o fato de podermos respirar, como o fato de conseguirmos nos levantar da cama, ir até o banheiro e escovar os dentes sozinho. Nos escapa a percepção de que nós temos um alimento à mesa. Sabe aquela questão de que a grama do vizinho é mais verdinho? E aí você observa as coisas que você tem e compara com a dos outros e começa a murmurar. Eles estão de posse desse relatório. Eles foram até aquele lugar, eles observaram tudo de bom que tinha ali, e eles sabem da promessa de Deus, eles conhecem a Deus. Esses espias, esses 12 homens, eles estavam lá quando Deus fez aquelas maravilhas, quando Deus enviou aquelas 10 pragas, praticamente destruiu o Egito e preservou com braço forte ao povo de Israel. Eles tinham presenciado a coluna de fogo, a nuvem durante o dia, o mar se abrindo e passando a pé enxuto. Eles tinham presenciado tudo isso, os grandes feitos, os grandes milagres do Senhor, mas agora eles observam que ali tem um povo forte. E então, ao sinal da primeira dificuldade, eles se acovardam, se amedrontam. E não apenas isso, mas eles influenciam negativamente todo o restante do povo. Porque convencer alguém de uma coisa boa é difícil, mas convencer alguém de uma coisa ruim é muito fácil. Prova disso é tanto de pessoas seguindo as fake news, as notícias falsas hoje em dia. Muitos autores já fizeram essa análise desse texto aqui, falando sobre a síndrome de gafanhoto. Não é algo novo, talvez você já tenha ouvido, mas me permita repetir aqui. O primeiro sintoma que nós observamos na vida daqueles 12 homens que foram lá observar é um senso de fraqueza. Verso 31
Eles dizem assim: olha, nós não podemos subir, nós não podemos ir para lá. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: olha, nós viemos até aqui, nós fizemos tudo isso, mas foi em vão. Daqui para frente não tem jeito, é impossível adentrar aquele lugar. Eles se sentem fracos, se sentem incapazes. Eles se esquecem que quem nos dá a força é o Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nós cremos e defendemos que é o Senhor quem supre, que é o Senhor quem cuida, que é o Senhor quem nos dá o pão de cada dia, que é o Senhor quem nos livra do mal. Mas eles agora se esquecem disso, eles nem fazem menção de Deus no relatório deles. Eles só dizem o seguinte: olha, realmente é muito bom o lugar, mas não podemos subir. Segundo, eles têm um complexo de inferioridade, porque é mais forte do que nós. Eles percebem que aquele povo é mais forte do que eles. E senso de inferioridade, gente, é algo terrível. Quando a pessoa se sente realmente incapaz, se sente inferior a outros. E aqui eu digo para aqueles que, por vezes, inferiorizam outros. Esses 12 espias, eles provocaram a sedição dos demais, provocaram a incredulidade dos demais, levaram aos demais a se acharem tal como eles se achavam. Entenda que a nossa atitude influencia as demais pessoas, influencia a família. Você que é um pai, uma mãe, a sua atitude influencia seus filhos. Você que é um marido, a sua atitude influencia a esposa, e a esposa influencia o marido, e nós influenciamos os nossos amigos, influenciamos os nossos irmãos em Cristo, dependendo da maneira que vivemos, dependendo do que falamos. Olhamos para um novo ano que se inicia e podemos ser pessimistas. Olha, a coisa vai piorar. Ou podemos olhar para o ano e dizer: olha, independente do que acontecer, Deus é conosco e vai nos dar a vitória. Terceiro, eles promovem a descrença. Diz o texto: diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, falaram mal contra a terra, falaram mal contra aquilo que era a promessa de Deus, gente. Deus prometeu algo bom e agora eles estão falando assim: olha, não é bom, na verdade não é bom, lá tem muita coisa boa, mas tem muito problema, os problemas são maiores do que os benefícios, ou seja, então não é bom. Se você vai adquirir algo e você olha para aquilo e fala assim: olha, isso aqui tem algo bom aqui, tem algo bom ali, tem duas coisas boas aqui, mas tem esse problema, aquele outro, tem 5 problemas aqui. Ora, se tem 2 coisas boas e 5 ruins, então esse negócio não é bom. Foi isso que eles fizeram. Eles falaram mal daquilo que era a promessa de Deus. Meus irmãos, nós somos chamados a realmente acreditar. Ou nós cremos ou não cremos. Esse negócio de vem na igreja e glória a Deus, que bênção, e eu creio, Senhor, eu te louvo. Me ajuda a lembrar como é que foi a frase da primeira canção. Eu queria até ter escrito e esqueci. Aquela da primeira canção, do refrão. Jesus, eu só tenho a ti. Isso, obrigado.
Jesus, eu só tenho a Ti. E enquanto cantávamos, eu meditava na letra. Jesus, eu só tenho a Ti. Com essa frase, com essa canção, o que nós cantamos? O que nós dissemos? Falamos da nossa fé, que toda a nossa vida está nele, que Ele é o nosso bem maior. Igual o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, para mim o viver é Cristo, eu só tenho a Ti. Eu morri para o mundo, e eu estou vivo para Cristo, Cristo vive em mim. Sabe, queridos, então somos chamados, sim, a crer de todo o coração. 4, eles possuíam uma fraca autoestima. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. A ideia do gafanhoto é de um bichinho pequeno, que você dá um tapa, derruba no chão, pisa e esmaga. Eles se sentiram ali como gafanhotos diante daqueles homens. Muito fortes, a grande estatura, guerreiros fortes. Então, a sua autoestima foi lá embaixo. Sabe, com tudo que temos passado, eu tenho conversado com algumas pessoas que enfraqueceram nas suas emoções, na sua fé. E até hoje, pela manhã, no estudo bíblico, eu falei sobre isso. O texto que nós meditamos, aquele pai que tem um filho endemoniado, e quando confrontado por Jesus, ele fala: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Há momentos que nós nos sentimos fracos, mas jamais desistiremos de crer no Senhor. Enfraquecer, sim, mas quando nos sentimos fracos, o que nós fazemos? Nós vamos à fonte, beber do Senhor, nos fortalecer no Senhor. Nós não desistimos, nós não nos entregamos à tristeza, à angústia, à incredulidade. E, por fim, uma visão distorcida da realidade. Éramos como gafanhoto aos olhos deles. Eles achavam que aquelas pessoas viam eles daquela forma com que eles estavam se sentindo. Veja, em momento nenhum diz isso, não sabemos que se eles interagiram com aquele povo, ou ficaram só escondidos, observando, o texto não nos narra isso, mas certamente eles não se apresentaram ali como chegar lá e falar assim: olha, nós somos o povo de Israel, que estamos vindo para cá para poder destruir vocês e tomar esse lugar para nós. Eles não fizeram isso. Eles chegaram ali disfarçadamente, observaram tudo, né? Então, essa fala deles não procede. Aquele povo não falou assim: olha, vocês são como gafanhotos perante nós. Não, é eles quem estão supondo isso, tirando conclusões precipitadas. Então, não faça isso também. Não suponha você que as coisas irão dar erradas. Muitas vezes nós desistimos de certos planos, de certos sonhos, que talvez poderiam ser muito bons. Então, busque a orientação de Deus. Procure saber o que Deus deseja para você, o que Deus tem para você. O que importa mais para nós é o que Deus pensa de nós.
Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim, eu estou preocupado com o que Deus pensa de mim. Como que Deus me vê, como que o Senhor olha para nós. Bom, e diante de tudo isso, desse relatório pessimista, nós temos aqui, dentre esse grupo de 12 homens, 2 que agem de maneira diferenciada, Josué e Calebe. Verso 30, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A atitude de Calebe e Josué é oposta. Eles têm um relatório positivo. Ao passo que os 10 tinham um relatório totalmente negativo, o relatório deles é positivo, eles entendem que devem seguir adiante, eles entendem que a promessa de Deus há de se cumprir. Diz o texto que Calebe fez calar ao povo, e é no sentido de chamar a atenção do povo, não nos dá detalhes como que ele fez isso, mas certamente ele toma a palavra ali e usa da palavra para reverter aquele relatório pessimista, aquele relatório negativo. Diz que ele fala o seguinte: eia, é uma expressão de chamar a ordem, de chamar a ter coragem, de chamar a enfrentar as dificuldades. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Ele chama para subir, ou seja, para ir até lá e para possuir. É a terra prometida, é o sonho prometido, é a promessa de Deus. Tudo o que foi movido até ali é para aquilo. Esse é o objetivo final. Esse é o objetivo final. Às vezes eu observo pessoas que começam algo bem e não concluem. Exemplo, alguém que decide estudar, vai fazer uma faculdade, ótimo, vai, se prepara, se dedica àquilo. Ali, 2 anos e meio, quando chega na conclusão do terceiro, ou se é 5, 4 anos, quando falta só 1, no finalzinho a pessoa desanima, desiste. Às vezes é outra coisa. Quantas vezes eu ouço, eu observo pessoas que se comprometem no início do ano: Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, Senhor, esse ano eu vou frequentar a escola bíblica dominical, Senhor, esse ano eu vou ser um dizimista fiel, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai 1 mês, 2, e aí para. Aquilo que você começar, você conclua. Isso é demonstração de caráter, demonstração de personalidade. E quando se trata das coisas espirituais, das coisas de Deus, isso se torna muito mais sério, porque a Bíblia diz assim: olha, é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Então, sejamos responsáveis com aquilo que falamos a Deus. Sejamos responsáveis com aquilo que Deus fala a nós. Na verdade, nós estamos aqui numa missão, porque Jesus, o nosso Senhor, veio a esse mundo, nos salvou, nos libertou, morreu na cruz por nós e nos delegou uma missão. Estamos aqui como discípulos do Senhor em missão. E agora nós devemos agir como Josué e Calebe,
de olhar para a nossa missão, de olhar para aquilo que temos que fazer, de olhar para esse novo ano que inicia, de olhar mesmo em meio a essa pandemia e dizer assim, eia, vamos em frente, porque certamente prevaleceremos. Certamente prevaleceremos. Não porque somos bons, não por força, mas pelo poder do Senhor. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos sustenta. Concluindo, queridos, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará. Acredite nas promessas de Deus. Acredite, de fato e de verdade. Demonstre pela sua atitude que você realmente acredita em Deus. Não dê ouvido aos pessimistas. Gente, eu não aguento mais ouvir notícia ruim. Parece que tem gente que gosta de notícia ruim, né? Sai uma notícia ruim aí, a pessoa tem que pegar aquilo e rapidinho mandar para todos os grupos de WhatsApp dela. Quer ser a primeira a mandar a notícia ruim para os outros. Eu não aguento mais notícia ruim. Não manda notícia ruim para mim, não, por favor. Manda notícia boa. Porque notícia ruim sempre haverá. Agora, eu quero olhar para o meu Senhor. Eu quero olhar para aquilo que pode me dar esperança. Eu quero alimentar meu coração de coisas boas. Tem muita gente que está adoecendo, entristecendo, porque só fica ouvindo notícia ruim. Se você só comer coisa ruim, você vai adoecer. Então, se alimente o seu coração, alimente seus pensamentos de coisa boa, daquilo que dá esperança, das coisas de Deus. A nossa esperança não está numa vacina, não. Nossa esperança não está em nenhum governo, em nenhum poder deste mundo, não. Nossa esperança está no Senhor. E é o Senhor que sabe o que vai fazer de nós. Se essa pandemia durar mais esse ano inteiro, mais 2 anos, 10 anos, amém. Nós não vamos desistir, não, nós vamos seguir em frente. Crendo e confiando no Senhor. E eu quero ser um proclamador de boas notícias. Eu quero falar de fé e de esperança. Mesmo que, como diz o profeta Abacuque, mesmo que tudo ao meu redor esteja desmoronando, mesmo que tudo esteja acabando, mesmo que todos estejam morrendo, ainda assim louvarei ao meu Senhor. Então nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé, a viver de fato essa crença, essa fé que nós defendemos há tanto tempo. Eu acho que a igreja está caminhando para um momento que nós vamos ter que falar igual Jó falou. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor. Mas agora eu estou vendo com os meus próprios olhos, agora eu estou experimentando tudo isso. Afirme claramente a sua fé. Transforme a sua fé em ação. É isso que eu tenho insistido hoje. Não é só dizer que acredita, é demonstrar isso na sua vida diária. E, por fim, seja fiel a Deus, meus queridos. Lembre-se que, no final das contas, se trata de fidelidade a Deus. Porque, se fraquejarmos, isso será uma franca demonstração de incredulidade. Crer é resistir, crer é suportar,
Crer é ir até o fim, independente da situação. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida e tudo que virá pela frente. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Ajuda-nos na nossa falta de fé, Pai. Em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, verdadeiramente viver pela fé. Como diz a Tua palavra, o justo viverá pela fé. Ó Deus, nós temos sido confrontados nisso. Então, ó Pai, nos ensina e nos leva a aprender a viver realmente o Teu Evangelho. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Olha de maneira especial por aqueles que estão enfraquecidos e renova-os. Que o Teu Santo Espírito esteja falando, despertando, iluminando as mentes e coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.